Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. Danilo Magri, bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente, tudo bem? Quer dizer que eu acordei cedo no dia certo, então. No dia certo, então. Amanhã vai estar frio. Verdade. Hoje aqui conosco é a presença do diretor técnico da Casa São José dos Campos, doutor Danilo Stanzani, que para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Foi secretário de saúde do município. Doutor Danilo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone do Jornal da Manhã hoje no Falando de Negócios. Bom dia, Clemente, bom dia a todos os membros aqui da bancada. Danilo, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês de novo aqui, agora no estúdio, para mim novo, né? Legal, né, Clemente? Como você bem já antecipou, Danilo Stanzani foi secretário da Saúde de São José dos Campos, já esteve aqui com certeza na bancada muitas vezes nessa posição e hoje ele pula de cadeira, vem falar como diretor técnico da Santa Casa. E mais do que isso, viu, Danilo? É um parceirão nosso aqui na Rádio Jovem Pan. Quando o assunto é saúde, ele é o nosso consultor aqui sempre, né? Exatamente. Tava falando lá fora, né, que o Danilo teve a oportunidade de ter aí um MBA na veia, né? Ser secretário de saúde durante uma pandemia, coisa que pouquíssimas pessoas tiveram a chance, eu não falo nem chance, né? O desafio, a responsabilidade de ter. Mas vamos lá então, né, Danilo? Sua carreira é extensa, a gente já deu um teaser aqui. Você, além de médico, já exerceu muitas atividades na gestão privada, carreira pública bem conhecida e agora como diretor técnico da Santa Casa. Como que foi um pouco essa trajetória, né, esses desafios que você enfrentou e principalmente essa decisão de topar ser o diretor técnico da Santa Casa? Bom, eu formei em medicina, né, em 94, escolhi fazer cirurgia geral e voltei para São José em 97, mais ou menos, né? E voltei para o consultório. Normalmente o médico ele acaba voltando para um plantão, para um emprego público e depois ele estabelece um consultório. Eu comecei a minha vida profissional como médico de consultório numa clínica que tinha ali na frente do tênis clube, no final da 9 de julho. Por ali eu fiquei bastante tempo fazendo consultório, até que me convidaram para ir para a prefeitura para montar um serviço de residência médica e o serviço de cirurgia eletiva da prefeitura de São José. Até então, toda cirurgia eletiva, aquela cirurgia marcada, era feita ou na Santa Casa ou no Pio XII. E a prefeitura queria ter o próprio serviço dela. E aí eu fui convidado para participar dessa construção e deu tudo certo, graças a Deus. E aí fui galgando assim, sem muita... Na realidade, eu falo que eu fui empurrado para cargos de gestão. Aí me chamaram para ser coordenador do pronto-socorro, depois coordenador da cirurgia, depois coordenador do resgate e fui virando coordenador. Na prefeitura não tem muito essa função médica, né? As funções são por lei administrativas, mas o respeito, né, que se cria, né, numa condição de um serviço médico é esse cargo que é dado, né? E eu fui galgando isso aí. No final das contas, eu também trabalhava na Johnson como médico do trabalho e aí eu fui convidado para ser diretor do Hospital Municipal, né? Junto com o Maganha, o Marco Antônio, na época. E aí eu tive que escolher para onde que eu ia. Aí eu reduzi o meu consultório, eu fazia consultório aqui no prédio, inclusive. Doutor Gisel, eu dividia o consultório dele. Aí eu tive que reduzir o consultório, e depois acabei fechando o consultório e me dediquei exclusivamente ao Hospital Municipal. Também dava aula, na época eu dava aula em 2 faculdades, então eu associei o serviço público com o academicismo, fui fazer mestrado depois por conta disso, né? E fiquei focado no Hospital Municipal. Até que recebi o convite para ser secretário de saúde em 2011, na gestão do Eduardo Cury. Também peguei uma bomba, mas foi em menor gravidade, digamos que foi um curso livre, um curso rápido de aperfeiçoamento, que foi o Pinheirinho, né? A desocupação do Pinheirinho foi uma briga boa também, mas graças a Deus deu tudo certo. E depois voltei para a vida como gestor em cirurgia, e cirurgia também. Fiquei aí de 2013, né? Saindo o Eduardo Cury, eu saí junto com o Eduardo Cury. Fiquei 4 anos circulando aí. Eu fui trabalhar na SPDM, uma OS como gestor. E aí foi uma outra experiência bastante interessante. Eu rodei aí
Eu fui para Caraguatatuba, São Paulo, Guarulhos, Taboão da Serra, circulei por várias cidades, vários tipos de hospitais pequenos, hospitais grandes. Então me deu uma bagagem bacana, né? Porque desde que eu me formei, até antes de eu me formar, eu trabalhava no hospital municipal. Então eu tinha uma visão do hospital municipal e do meu consultório, né? Nessa eu consegui ampliar bastante a minha visão. Aí voltei de novo para São José para administrar o Hospital de Clínica Sul. Fui convidado pelo HMTJ, uma organização social de Juiz de Fora, que ainda está no Clínica Sul. E depois o Felício me chamou para ser secretário de novo pela aposentadoria do Dr. Uruta, né? O Dr. Uruta queria curtir os netos e pediu para sair, e eu substituí o Dr. Uruta, e aí ganhei o presente, né, que não estava, né, na lista do que o Felício colocou. A pandemia não estava listada ali, né? E eu tinha na minha cabeça, né, que era um período curto, né? A Secretaria de Saúde, para mim, né, eu me dedico exclusivamente, né, às vezes que eu estava lá. Então ela tem que ter um tempo determinado, não é uma coisa para fazer carreira, não, porque realmente exige muito do gestor. Então eu ia sair mesmo no final do governo Felício, mas como estava no meio da pandemia, nós conversamos para eu ficar mais um pouco, até que tivesse um controle, né? E veio a vacina e teve uma queda, não sei se vocês lembram exatamente. Eu lembro da cena, né? Eu acompanhava todos os dias o BI que a gente tinha do Covid, né? E quando eu vi que estava caindo o número, há 3 semanas consecutivas, o número de novos casos de internados, falei, tá na hora de eu sair. Tá caindo, estamos vacinando, dá para eu sair. Depois a doutora Margarete assumiu e teve a terceira onda, que foi uma cacetada, né? Mas foi uma coisa que me emocionou, porque eu já estava com os planos de sair. Aí eu recebi o convite do Ivan Molina, o nosso provedor lá da Santa Casa, e aí conversamos bastante sobre os projetos, né? O crescimento, a gente estava falando um pouco antes aqui, apesar de ter 102 anos a Santa Casa, 122 anos, ela cresce e tem uma vitalidade impressionante, né? E o provedor também com uma vitalidade, pensando em coisa nova, preciso de um time capacitado, porque nós vamos crescer, nós vamos ampliar. E aí aceitei o desafio. Foi realmente uma mudança muito grande. Quanto tempo já de Santa Casa, Danilo? 1 ano e 2 meses. A gente vai ter que ter um segundo bloco só para falar da Santa Casa, então, agora. Com certeza. E é agora, então, vamos lá para o intervalo, na volta, falando sobre a Santa Casa. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. Danilo Magri, hoje entrevistando o doutor Danilo Stanzani. Agora vai ser Santa Casa, né, Danilo? Exato, vamos aproveitar esse segundo bloco para falar novo desafio do Danilo Stanzani, né, diretor técnico da Santa Casa. E a gente finalizou o bloco começando a falar da expansão, né, da vitalidade que a Santa Casa tem depois de 122 anos, de continuar inovando, continuar crescendo. A Santa Casa de São José dos Campos, ela é referência em transplante de fígado, né? Também iniciou agora transplantes de rim. Também tem uma área de queimados que é referência no tratamento aí Brasil. E eu queria saber, além dessas iniciativas, dessas áreas que já são reconhecidas, quais são os próximos planos de expansão e atendimento? Bom, a Santa Casa, ela é um hospital que faz desde cirurgias de complexidade baixa ou internações clínicas até o transplante, né? Então ela tem toda uma gama de uma equipe de profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para suportar tudo isso. Tem a parte oncológica também, que cada vez mais está pegando força na Santa Casa. Recentemente, no começo de 2021, inauguramos 2 centros oncológicos, um aqui no prédio da Santa Casa e outro na clínica de Taubaté. Então nós temos clínicas espalhadas no vale inteiro, fazendo atendimento e alguns procedimentos também. Tem planejamento ainda, mas eu não posso dizer, porque ainda não está concretizado, mas de ampliar a assistência no vale. É uma proposta do provedor e está sendo estudado há algum tempo, né? De ter uma estrutura maior também para outras regiões, não só na nossa região de São José, mas também melhorar a qualidade na assistência. Então, buscar pela qualidade é uma coisa
permanente na Santa Casa, né? Agora dia 26, ontem nós fizemos mais um transplante de fígado. No dia 26 nós vamos fazer mais um transplante renal. Nós somos, por 2 anos consecutivos, o hospital do interior que mais transplanta fígado de todo o estado de São Paulo. E o 3º no estado. Então a gente supera hospitais universitários, né? De Campinas, de Ribeirão Preto, com essa capacidade que tem. A equipe do Dr. Jorge é impressionante a vitalidade. Chegaram a fazer 2 transplantes de fígado numa noite. Passaram a noite inteira operando, mas a gente tem que dar qualidade, né? E é um bom exemplo, né? A questão do fígado. A nossa taxa de sobrevida depois de 2 anos transplantado é uma das melhores do estado. Então, além de fazer muito, faz bem feito e o paciente volta a ter uma vida muito próxima do normal. Se eu não me engano, o Reale Júnior, que era nosso correspondente em Paris, chegou a fazer um tratamento de fígado aqui em São José, né? O Danilo sabe disso? Não sei, vou procurar. Não sei, não. Se eu não me engano, ele fez um tratamento aqui, eu acho que tem um transplante de fígado aí em São José. O Reale Júnior, que era nosso correspondente lá em Paris, inclusive. Não tenho certeza, parece-me. A equipe do doutor Itamar Cópio e o doutor, você acabou de falar o nome dele, o doutor Jorge. Eles estiveram aqui na rádio, inclusive. Eles são, assim, uma equipe grande. Tem o doutor André, tem o doutor Itamar, tem a parte clínica, né? As hepatologistas que trabalham junto, tem toda a enfermagem que dá um suporte para que isso funcione direito. Esses dias eu recebi, uns 2 meses atrás, uma ligação de um amigo de São Paulo. Falou: Danilo, eu tô numa criança no Santa Marcelina. Falou: olha, eu tô com um problema sério, uma criança de 14 anos com uma doença hepática grave, precisamos transplantar e a gente sabe que o resultado aí é bom. Eu liguei pro doutor Jorge, é um caso assim. Ele falou: não, transfere para nós que a gente absorve. Então é respeitado no estado mesmo essa condição. Além disso, cirurgia cardíaca, nós temos de tudo lá. E a doação desses órgãos, doutor Danilo, como é que fica? Tudo pela central única, né? Tem a central estadual de transplante. Que regula isso? Todos os pacientes, a gente cadastra o nosso paciente, né? Do Vale do Paraíba inteiro vem passar no ambulatório de transplante, quando ele tem uma indicação de transplante. Tem um índice MELT, que chama, que é uma classificação da gravidade desse paciente. E eles entram na fila pela gravidade. Mudou o quadro clínico, entra na fila, ele sobe na fila. E aí, quando falece um paciente, né, que tem as características, né, são importantes isso, os marcadores são compatíveis com o paciente que vai receber, eles entram em contato, a gente convoca o paciente receptor e faz o transplante. O de ontem foi feito inter vivos. Um parente doou um pedaço do fígado para um paciente que precisava. Realmente, transplante de órgãos é algo maravilhoso, né? E Danilo, vou perguntar para você então um pouco mais de negócio, de gestão, né? A gente sabe que no Brasil a gestão pública da saúde, a gestão privada da saúde é um calcanhar de Aquiles ainda. A gente, né? Eu acho que o desafio como país, como nação, é dar acesso à saúde de qualidade ao maior número possível de pessoas. Então eu vou emendar aqui 2 perguntas. O que faz um diretor técnico da Santa Casa, né? Qual que é a sua principal função nessa administração? E quais são as prioridades na gestão da Santa Casa em relação à saúde básica? Como é que a gente pode realmente trabalhar melhor a saúde básica? E quais são os principais erros que você, na sua opinião, hoje... E você viu que me deu um monte de pergunta, né? O que o diretor técnico faz? A primeira, o que o diretor técnico faz? Quais são as suas prioridades hoje na gestão da Santa Casa? E quais os principais erros que você enxerga que os gestores da saúde hoje cometem? E que a gente poderia realmente desafiar e trazer uma nova geração de gestores na área da saúde para melhorar o que a gente vê hoje na saúde básica? Bom, o diretor técnico, ele tem uma função delegada por norma do Conselho Federal de Medicina. Toda instituição de saúde tem que ter um responsável técnico, né? No caso do hospital, um diretor técnico, e eu tenho que seguir as normativas do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, a legislação, né? A legislação sanitária. Qualquer problema técnico dentro do hospital, eu respondo por qualquer uma das áreas, né? Então, eu tenho que fazer com que isso aconteça. Isso já vinha organizado, meu antecessor, doutor João Paulo Rovenda, já tinha, ele além de médico, advogado, então ele deixou bem pavimentada essa situação. O que me foi solicitado é que eu participasse também do negócio. Tá. Então, eu procurar novas fontes de recurso, procurar novas fontes de desenvolvimento da Santa Casa, melhorar a equipe, condições para a equipe trabalhar.
isso a gente vem buscando. Tem um projeto que a gente deve começar em poucos meses aí, que é montar um centro do AVC, do acidente vascular cerebral, né, o derrame. Então, a gente criar toda uma estrutura para atender o paciente que sofre algum tipo de derrame rapidamente, para devolver ele para a sociedade com a menor sequela possível. Vem crescendo muito isso. Isso é necessário, né? Infelizmente, é uma das maiores causas de morte no mundo, né? As doenças cardiovasculares, e o AVC traz uma sequela bastante grande. Então, esse é um ponto. E por fim, a gestão na área da saúde em geral. O que você acha que pode melhorar? Mas antes disso, eu gostaria até de dar interferir outra vez aqui. Então entra na área. Eu vou deixar o senhor interferir. Por favor, então, doutor, por gentileza, tá bom? O Clemente é o homem do relógio. Se ele deixou, tá deixado. Primeiro, é o lance da referência em fígado, transplante de rins, agora AVC. E a cirurgia cardiológica, doutor? Também, esqueci de falar, doutor Kleber Hirose. Nós temos toda a linha, né? Nós temos a parte de atendimento de emergência, né? O paciente que chega infartado no pronto-socorro, quando a gente vê a necessidade, já é tratado. Depois nós temos a hemodinâmica, né? Que faz o cateterismo, a angioplastia. Temos equipamento para fazer ultrassom dentro da coronária, para ver como é que está a parede da coronária, tomografia também, para ver, estudar, não só colocar o stent, mas ver qual é a condição dessa coronária. E às vezes, alguns casos, não tem como isso ser resolvido, vai para a cirurgia cardíaca. Aí o Dr. Kleber é o coordenador da equipe de cirurgia cardíaca. Também fazemos as cirurgias necessárias. Não fazemos transplante cardíaco. Ainda? Estamos em estudo aí para ver como é que a gente caminha. Já comentaram de uma necessidade. Estamos estudando trazer cirurgia cardíaca pediátrica, que é um problema muito sério no estado de São Paulo, acho que no país inteiro. Já conversamos com um profissional, ele tem interesse, estamos negociando, então talvez seja mais um passo. Então, em todas as áreas, a gente põe um pouquinho da nossa colher. Então, agora a última pergunta de gestão, depois do intervalo, pode ser? Pode ser. Nilo Magri, também doutor Danilo Stanzani, né? A dupla de charás aí que está tocando o barco hoje aqui, falando sobre saúde, né, Danilo? Tá certo. Hoje a gente conseguiu um terceiro bloco aqui, porque o papo tá bom. Eu falei Danilo, mas é outro Danilo. É? É outro. Era o outro? Brincadeira. Vamos inverter aqui as cadeiras. Bom, doutor Danilo, então, né? Para não ter confusão. Dois doutores, né, Danilo? Ficou faltando, não, só um. Ficou faltando a última pergunta, que acho que é a pergunta da gestão na área da saúde. Né, como você enxerga hoje os principais erros na gestão da saúde do nosso país e o que a gente pode melhorar para uma nova geração de gestores da saúde e levar o nosso país a indicadores melhores, a melhores gestões públicas e privadas? Bom, eu acho que precisa de outro programa só para falar disso, né? O que a gente viveu na pandemia, a gente viu que falta realmente gestão na saúde, né? Na saúde pública, eu não vou entrar em detalhe, eu acho que vou falar da saúde privada, né? Primeira coisa, na função de médico, né, de diretor técnico, isso que me diferencia de um administrador. Então, eu tenho a visão assistencial e tenho que manter isso, né? Porque o foco tem que ser o paciente. E ele é o objeto da minha profissão, né? Eu vejo muito isso se perder um pouco, né? O foco da minha profissão, né, de eu ser o que eu sou, é o paciente. Então, isso tem que ser mantido. Mas a gente não pode esquecer da sustentabilidade. Então, o negócio tem que funcionar para que eu possa dar assistência. A Santa Casa, além do hospital, tem uma operadora com 90 mil vidas, né? Então, eu tenho que ter o mais eficiente possível. Uma internação que pode ser de 2, 3 dias, não pode ficar 5 dias o paciente internado. Então, eu tenho que ser eficiente, ser direto, objetivo, para que o recurso seja suficiente para o tratamento de todos os pacientes. A gente vê que tecnologia, em quase todas as áreas, quando a tecnologia entra, o custo diminui. Na saúde, o custo aumenta, porque a gente não abandona uma tecnologia antiga. Então, a inflação na saúde é, em média, 25% a 50% maior do que a inflação do mercado. Exatamente por essas tecnologias. E a gente vive uma situação que é remuneração por produção. Então, o médico recebe por quanto mais ele faz, mais ele recebe. Isso é uma coisa que vai chegar num ponto insustentável. Então, nós temos que pensar em alternativas, receber por desempenho, receber por controle de uma população,
para que isso seja mais sustentável a médio e longo prazo. Isso sim é uma mudança de conceito e modelo de negócio. E tomara que a gente consiga atingir esses patamares. Valeu, Danilo. Obrigado, Danilo Magro, Danilo Stanzani, doutor Danilo Stanzani. Muito obrigado também. Seja bem-vindo sempre aqui à Rádio Jovem Pan. E até semana que vem com mais um Falando de Negócios. Bom dia a vocês. Bom dia, até semana que vem. Bom dia, muito obrigado.